Fala pessoas, dia 4/9, quarta-feira, e vamos às notícias porque o Brasil não para nem o mundo. E o Elon Musk aparentemente aí teve surpresas, ou ele sabia de tudo, não sei. Mas antes de começar, lembre-se do link da Amazon, clicou, navegou e comprou. Starlink volta atrás e diz que irá suspender o X. No Brasil, vocês lembram muito bem, chegaram assim, o Elon Musk falou, não vamos, o X vai continuar no Starlink, mesmo a Anatel falando que ia bloquear os gateways. E aí aconteceu que a Starlink, empresa de internet via satélite de propriedade de Elon Musk, afirmou nesta terça-feira que irá suspender a plataforma X no Brasil. A própria plataforma de Elon Musk não acontecerá, não funcionará no Starlink, né? Starlink chama a decisão de Moraes de ilegal, mas diz que cumprirá a sentença e bloqueará X no Brasil. Só que tem um negócio aí extremamente inusitado, uma coincidência inacreditável aconteceu. Advogado da Starlink é filho do comandante do exército de Lula. Olha só que coisa mais louca. Schoeller Paiva, o filho, é quem assina uma carta enviada nesta terça-feira à Anatel dizendo que Starlink voltou atrás e realizou o bloqueio do X, determinado pelo ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes. O documento foi obtido pela Coluna e tá aqui o documento. Ó, Starlink informa que já procedeu ao bloqueio das URLs x.com e twitter.com, que são os domínios a partir das quais se tem acesso à plataforma X no Brasil, o que poderá ser comprovado pela Anatel nas próximas horas. O cara, simplesmente, né, filho do Paiva, aí do exército de Lula, né, que foi nomeado pelo Lula, é o cara que fala assim, não, tá tudo ok, a gente já tá bloqueando. Eu me pergunto, Elon Musk sabe disso ou não, tá? Eu tenho essa dúvida. Musk insiste em atacar Moraes no X, né, tá lá tirando, vergonha para os juízes e continua com o Alexandre Faires fazendo tudo, né, o que ele pode lá no X contra o Moraes. E aí você vê o Starlink simplesmente vai lá com uma carta do filho Thomas Felipe Schoeller Paiva e fala assim, não, tá tudo ok. Muito estranho, não é? Pois é, essas coisas são meio loucas. Sob pressão, Alexandre de Moraes segura análise do bloqueio das contas do Starlink. Estão dizendo que está segurando. Ó, de acordo com os relatos obtidos pela equipe da Coluna, Moraes tem sido procurado ao longo dos últimos dias por colegas do STF e interlocutores no meio político na tentativa de convencê-lo a recuar no bloqueio das contas da Starlink, que possui cerca de 215 mil clientes no país, entre eles as Forças Armadas, né? Forças Armadas que a gente viu ali, né? Que também o filho é advogado e fez toda essa ponte. Que coisa mais louca, né? Nas mãos de Nunes Marques, ação que pode cancelar a suspensão do X. E olha só que coisa mais inusitada. Teve aí todo o plenário aí do STF, decidiu, né? A primeira turma, 5-0, falou, não, vamos manter a suspensão no X. E aí, eles jogaram na mão, foi sorteado o Nunes Marques. E aí o pessoal fica, será que ele vai acatar? Será que ele vai derrubar a suspensão do X? Eu tenho quase certeza absoluta que não. Só que é muito inusitado, logo o Nunes Marques cai na mão dele. Parece até meio que proposital, porque quando cai na mão do Nunes Marques, eles sabem que o Nunes Marques não vai impedir, né, a suspensão do X, ele não vai peitar o resto dos, né, dos ministros, e acaba ficando mal para quem? Quem que nomeou Nunes Marques? Pois é, mais um baque aí para a direita, né? Foi totalmente inesperado, diz ex-funcionário do X Brasil após fechamento do escritório no país. Enquanto isso, os funcionários, ex-funcionários ficaram todos surpresos. Fechamento do escritório. Por mais que eu soubesse do aumento das tensões do X no Brasil, os resultados da equipe estavam ótimos e não achei que isso ia acontecer. Pois é, meu amigo, se você tivesse assistido nosso canal, talvez você estaria um pouco mais preparado para o que ia acontecer, porque as coisas escalaram, a gente viu, e uma hora ou outra as brigas tem que ter uma decisão. Só que aquela coisa, né? Vamos ver se esse negócio aí do Starlink o Musk está sabendo, porque se o Starlink, o Musk sabe e permitiu essa recuada, talvez ele recue em tudo. Será que o Moraes tem essa moral de fazer o Musk recuar de verdade? Ministros do STF divergem de Moraes e teme que suspensão do X incentive ato do 7 de setembro. Só que eu acho engraçado essas matérias que falam que ministros estão preocupados, mas não tem nome de ninguém. Eles não falam que ministros são esses que estão tão preocupados e falando com o Moraes que volte atrás. E outra coisa que eu queria mostrar aqui, ataque hacker afeta PF e escritório de família de Moraes após bloqueio do X, tá? Sim, apareceu uns boatos aí que houve ataques DDoS, né? Que é uma navegação de, né? Negação de serviço, eles começam a mandar muitos dados e bloqueia a conexão. E aparentemente é verdade, a Anatel tem aumento de ataques hackers após decisão que bloqueou o X. Muito interessante
interessante aí nessas movimentações, não é só boato, realmente existiu, tem muita gente insatisfeita com essa decisão do Moraes, e Lula convida Moraes para 7 de setembro, em contraponto a ato de Bolsonaro que pede, né, aí o impeachment do ministro, né, para falar melhor. Pois é, e olha só, graças a Lula, como a gente falou ontem, o Exército vai prestar continência ao MST, né? Olha só que coisa mais louca, o que se submete o Exército? Depois de tudo que passou, a gente não pode ficar muito surpreso, né? Bolsonaro diz a Tarcísio que apoio a Nunes pode prejudicar a imagem do governador, tá? E aí, olha só que interessante as eleições aqui de São Paulo, que estão as que mais estão chamando a atenção no Brasil todo, né? Na cidade de São Paulo. Acontece que a gente viu aí que o Marçal despontou, tá? 30%, o dobro de intenção de voto que o Nunes. E Bolsonaro já começa a falar pro Tarcísio, olha, talvez tenha que mudar a estratégia aí. Bolsonaro pediu a Tarcísio para se afastar de Nunes por temer derrota. Então a gente viu, né, o Carlos Bolsonaro desculpando o Marçal, as coisas ficando mais tranquilas entre os Bolsonaros e o Marçal, e pode ser que realmente existiu uma estratégia nova, não sabemos. Ainda assim, Tarcísio disse nesta terça-feira que pretende nos próximos dias ter mais agendas com o Nunes. O Tarcísio falou, não quero nem saber, é Nunes até o fim. E Bolsonaro diz que Tarcísio assinará atestado de óbito apoiando Nunes. Tá, tudo bem, isso aqui pode ser até boato, eu não vi o Bolsonaro falando isso, mas uma coisa é certa, Tarcísio diz a Marçal em conversa reservada que vai com Nunes até o fim, ele não vai ceder, só que é aí que complica as coisas. Olha isso aqui, ó. Pesquisa faz direita sonhar com Marçal e Nunes no segundo turno sem bolos. E aí, quem as pessoas vão votar? Eu já tenho o meu palpite, tá? Na verdade é muito fácil e talvez pode aí, né, ser verdade essas palavras do Bolsonaro, porque eu preciso mostrar algo para vocês, né? Que pesquisa são todas muito estranhas, tá? Mas eu vou mostrar algo que talvez seja mais eficiente que uma pesquisa. Sabe o Roda Viva? Olha aqui o Roda Viva. Aqui você vai ver o interesse das pessoas nas sabatinas, né, nas entrevistas. Mas olha aqui, ó, Pablo Marçal com 3.200.000 visualizações em um dia, tá? Olha o Boulos, apenas 290.000, seguido de Tabata Amaral com 180.000 e depois o Datena com 151.000. Ou seja, gente, tá muito claro aí quem é o favorito dessa corrida, porque se você somar esses três, não dá o número do Marçal. Não é uma coisa meio louca? Pois é, então fica muito fácil ver quem é o favorito aí nessa corrida, né? Então por isso que pode ter toda essa mudança, onde o Nicolas interviu, conversou com o Carlos, falou para aceitar a ligação do Marçal e tal, tá? Mas enfim, vamos ver. E muita gente no meu canal tá com a faca entre os dentes aqui, fica louco quando você fala nome A ou B, né? Lembre-se, estamos nivelando por baixo há muito tempo, né? Infelizmente, eu não gostaria disso. Hoje eu só sigo o fluxo aí, né? TRE mantém condenação de Lula e Boulos por propaganda antecipada no 1º de maio, mas reduz multa. Olha só que maravilha, ser esquerdista é a coisa mais fácil do mundo, né? Tiveram uma multa que, se fosse o Bolsonaro, estaria inelegível, e na verdade está. E aqui saiu de 20.000 para 15.000, né? E o outro de 15.000 foi para 10.000. As multinhas que para esses caras não é nem dinheiro de pinga. Lula negocia a nomeação de Lira e Pacheco como ministros do governo. Olha só que coisa louca. Isso aqui é preocupante, é uma notícia difícil, mas sim, aparentemente acordos serão feitos que com certeza o Brasil ficará muito triste, e até mesmo alguns petistas. Lula de mãos dadas com o Centrão, todo triste. A própria esquerda é enganada, os direitistas também não entendem muito bem o que é o Lula, às vezes se enganam, né, do que ele realmente é. Mas o comunista não se engana, ele é sempre o cara oportunista. Sempre pode moldar, ele pode ir por um lado ou por outro, se disfarçar bastante e até na igreja, né, falar aí com as pessoas para conseguir votos. Então nunca se engane, né? Um comunista, você tem que enxergar ele com o óculos certo, tá? Por mais que ele se transmute em diversas formas. Câmara, Hugo Mota ganha força para suceder a Lira com apoio de Lula. Ou seja, além do Lula conseguir puxar o Lira pro governo dele, ele ainda vai conseguir colocar outro nome e talvez ainda mais próximo ao executivo. Imagina o Lula com o executivo e com o judiciário.
Enfim, é torcer para um dia o judiciário se descolar do Lula, senão a gente vai ter problemas seríssimos. Enquanto isso, o filho de Lula revela a chance de entrar na política, ajudar as pessoas. Hoje tá difícil, hein? Enquanto isso, a gente vê todos esses problemas no Brasil. Lá, na Venezuela, a gente só vê realmente loucuras. Maduro decreta Natal que começa em 1º de outubro na Venezuela. E não foi a primeira vez, que ele já fez isso antes, né? Quando as coisas começam a ficar loucas, ele vai lá e fala assim, opa, é Natal. E pronto, começa, fala que é Natal. É setembro, já tem cheiro de Natal. Uma coisa completamente insana. E talvez seja por isso que ele comece a ser meio atacado até pelos seus próprios amigos. Talvez o BRICS queira trocar a Venezuela, né? Vamos dizer assim, o ditador de lá. E você vê que tem um monte de gente batendo palma. Não importa onde esteja, o quão louco seja o cara, sempre vai ter os amigos do rei batendo palmas, porque os caras sabem, né? A boquinha. Reunião de Lula com o chanceler é cancelada. Brasil ainda avalia nota sobre prisão de González. Tá analisando, não sabe se realmente Venezuela tá com problema, se isso é justo ou não. É sempre uma grande dúvida. O Amorim fala, né, que é muito preocupante e não vê abertura para diálogo. Sempre conversou bastante. Mas lembre-se, o próprio Maduro acusa a oposição de fascismo e diz que só entregará poder a outro chavista. Então ele está realmente preocupado, e eu acho que as preocupações deles não é à toa a preocupação dele, porque aparentemente querem sim trocá-lo, porque senão o cara não ficaria tão desesperado assim. Mas vamos ver, né? A gente não sabe o que os comunistas estão reservando para o mundo, tá? Eles têm várias estratégias para enfrentar o woke agora. O próprio Elon Musk tem essa roupagem nova de enfrentar o woke. Enfim, vamos ver no que vai dar, tá certo? Muitas coisas eu reservei para o vídeo exclusivo dessa semana, né? No dia de hoje. E muito obrigado pelo seu carinho e pela sua visita. Lembrando que esse canal aqui é o que tem um público melhor, o mais inteligente e com certeza o mais fiel, que assiste o vídeo até o fim. É uma coisa louca. Agradeço demais pelo carinho de vocês. Muito obrigado, a gente se fala e até mais.